Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Estamos todos empolgados, né, com o fato de termos voltado aqui ao nosso culto presencialmente, né? É muito bom realmente estarmos novamente juntos. É importante lembrar que, em respeito às restrições e às regras que foram impostas à nossa comunidade, esteve um tempo fechada, mas abriu novamente as portas, isso para que as pessoas que nos assistem pela internet consigam perceber que não que tivéssemos qualquer restrição antes, mas fizemos isso em respeito à comunidade e estamos mesmo muito felizes de voltarmos hoje para nos reunirmos em comunidade, como corpo, como família de Cristo. Amém? Somos um grande agregado familiar de Cristo. É verdade? Sim. Ok, mas ainda assim precisamos respeitar o distanciamento e tudo mais, ok? Avisos. Nós temos para a semana... O que nós temos fim de semana que vem? Não sei se... Temos o quê? Retiro. O que é isso, retiro? Nos retirarmos? É um bocado isso. Nos retirarmos para o quê? Nos retirarmos para quê? Nos afastarmos um bocadinho de tudo que acontece, das aulas online, da família, de tudo isso, para nos concentrarmos em quê? Na palavra de Deus. Portanto, os adolescentes no próximo final de semana vão ter o seu retiro, Awaken, certo? Temos ali ao fundo os papéis para as inscrições, portanto preencham, e mais, convidem, né? Peguem ali o panfleto para as inscrições. Se vocês têm em mente já alguém que vocês queiram convidar, um vizinho, um amigo muito próximo, levem para que façam uma inscrição também, ok? O Maurício, com base nessas informações, vai criar lá o grupo e já vai começar a partilhar com vocês algumas informações para o final de semana que vem. Portanto, iniciamos na sexta-feira à noite, às 8 horas, aqui no Oasis, em princípio, né? Temos que ver ainda como é que vão ficar as restrições de deslocação por conta ainda da Páscoa, se vai ser possível ou não, mas em princípio, e é por isso que até o Maurício precisa do contato de todos para mantê-los informados, mas em princípio nos reunimos aqui na próxima semana às 8 da noite. Combinado? Adolescentes empolgados? Já vimos ontem aqui, como diz lá no Brasil, uma palhinha não é mas uma pequena demonstração daquilo que eles vão entregar no próximo fim de semana, encerrando então o retiro no domingo pela manhã, com a liderança e a condução de todo o culto por essa malta tão bonita. Tá bem? Vamos ficar de pé? Não, desculpa, pode se assentar. Vamos ouvir aqui o prelúdio com o Andy e nos prepararmos para o nosso culto dessa manhã. É muita ansiedade, queremos louvar juntos, tá nisso. Tá bem? Vamos nos concentrar aqui então agora e entregarmos realmente o nosso tempo, o nosso coração em louvor e adoração ao nosso Deus. Tá bem?
Glória a Deus por isso. Vamos agora ficar de pé então e louvamos ao nosso Deus. Pedi ajuda aqui das meninas hoje porque minha voz já não anda boa. A alergia, a primavera chegou e a alergia veio com ela. Mas antes de louvarmos e também em reverência à palavra do nosso Deus, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Isaías 53. Isaías 53. Nós vamos ler o capítulo todo. Diz assim: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um título com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Passagem do Velho Testamento cerca de quem? A gente vê aqui nesse capítulo a história de um homem chamado Jesus, Filho de Deus, que morreu e levou na cruz os nossos pecados, as nossas dores. Ele fez tudo por nós. E essa é a razão para estarmos aqui hoje, louvando e bendizendo esse Deus, que tanto nos amou, tanto fez por nós. E é isso que nós vamos cantar, dando glórias, aleluias a esse Deus nesta manhã. Amém?
grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Ele transforma as nossas vidas, amém? E nos dá um novo título, filhos de Deus, transformados e lavados pelo sangue de Jesus. E a mim importa ser essa pessoa, importa ser quem Ele diz que eu sou, amém? E é isso que nós vamos cantar agora. Quem sou eu pra que o grande me
casa do Pai há muitas moradas. E eu espero um dia lá estar e declarar que Ele é santo, santo, santo. Deus, Senhor das nossas vidas, poderoso. Yes,
Te exaltamos, te glorificamos, ó Pai, por ser o nosso Senhor e por sermos teu Filho, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, nessa manhã, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, pelas nossas vidas e, acima de tudo, por sermos chamados teus filhos. Obrigado por ser o nosso Deus, o nosso Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Quero convidar então o Francisco, que vai nos trazer a mensagem nessa manhã. Que o Senhor o abençoe na transmissão da sua palavra. Bom dia a todos, novamente. É bom estarmos aqui novamente presentes em forma presencial, ainda que tenhamos estado à distância, mas também presentes. Eu pedimos que abrissem as vossas Bíblias em Lucas 7. Vai estar também a passar o texto bíblico, mas quem quiser abrir as Bíblias e tiver, é sempre melhor. Ora, então diz assim o texto, Lucas 7, vamos ler do 36 até ao 50. Certa vez um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou à mesa. E havia uma mulher pecadora na cidade, quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um vaso de alabastro com perfume. E pondo-se atrás dele e chorando aos seus pés, começou a molhar os pés com as lágrimas e a enxugá-los com os cabelos, e beijava-lhe os pés e derramava o perfume sobre eles. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ela é, pois ela é uma pecadora. Mas respondendo Jesus, lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários e outro 50. Não tendo eles como pagar, perdoou a ambos. Quem deles o amará mais? Simão respondeu: Supondo que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: Avaliaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela os molhou com as suas lágrimas e enxugou com os cabelos. Não me cumprimentaste com um beijo, ela, porém, não para de beijar-me os pés desde que entrei. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem se perdoou pouco, este ama pouco. E disse a ela: Os teus pecados estão perdoados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: A tua fé te salvou, vai em paz. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta palavra que acabamos de ler. Senhor, ó Pai, te pedimos que cada coração, Senhor, que está aqui, possa aceitar e possa assumi-la verdadeiramente. Ó Senhor, te pedimos que
nesta manhã, que o Teu Santo e maravilhoso Espírito se torne irresistível, Senhor, e ministre nas nossas vidas. É aquilo que Te pedimos, no nome do Teu amado Filho. Amém. Amém. Eu acredito, ainda que não esteja no texto bíblico que acabamos de ler, ou até muito próximo, que Jesus tenha pregado, ou mesmo tenha ensinado naquela cidade, ou naquelas envolvências, e até tenha feito milagres. E tanto Simão, este judeu, nós vimos aqui no texto, como aquela mulher, tenham ouvido Jesus, tenham visto, tenham presenciado tudo o que Jesus tenha feito até aquele momento. E por causa disso, Simão convidou Jesus para jantar em sua casa. Mas a proposta do jantar de Simão era para poder fazer um debate sobre tudo aquilo que Jesus tinha feito, ensinado, pregado. Portanto, o debate seria sobre a teologia de Jesus versus a teologia dos fariseus. E quando isso acontecia, quando alguém convidava alguém, era comum as portas da casa ficarem abertas, as janelas ficarem abertas, e os convidados especiais juntarem-se perto da mesa onde iria decorrer o jantar. E as pessoas que conseguissem, portanto, entravam e ficavam à volta da mesa para ouvir esse debate, naturalmente. Quando Jesus entrou na casa de Simão, algumas coisas que faziam parte da mais comum hospitalidade da altura não foram cumpridas por Simão. Quando Jesus entrou na casa de Simão, algumas coisas que faziam parte, como eu vos disse, da mais comum hospitalidade não aconteceram. Como, por exemplo, Simão não beijou Jesus. E beijar o convidado naquela altura era como nós fazemos quando alguém vai às nossas casas e cumprimentamos alguém, ou com um beijo, ou de outra forma. E naquela altura era comum dar-se um beijo e dizer-se seja bem-vindo na minha casa. E Simão não fez nada disso. Era comum também quando as pessoas chegavam à casa de alguém, porque as ruas eram empoeiradas, não eram asfaltadas como as nossas agora, colocar uma talha com água para que as pessoas pudessem lavar os pés e lavar-se para poderem fazer a refeição também. E Simão propositadamente não colocou uma talha com água, pois a intenção de Simão era deixar Jesus pouco confortável para este debate. Ele queria vencer o debate com Jesus, então ele criou todo este contexto para que Jesus ficasse pouco confortável para esse debate. Mas, contrariamente àquela mulher, que era uma prostituta e que exercia a sua profissão naquela zona, naquela comunidade, e por isso toda a gente, todas as pessoas a conheciam, mas diante de Jesus aquela mulher não se consegue conter. Ela começa a chorar, as suas lágrimas começam a cair e a molhar os pés de Jesus, que estavam todos empoeirados, e aquelas lágrimas começam a fazer marcas na poeira e a fazer uma espécie de lama nos pés de Jesus. E quando ela viu isso, o que é que ela faz? Ela desatou os seus cabelos e não apenas enxugou os pés de Jesus, mas limpou os pés de Jesus. Aquela lama que estava naqueles pés ficou nos cabelos daquela mulher. E sabem que quando ela desatou os cabelos, aqui tem uma outra expressão cultural. Foi um escândalo. Porque naquela altura, uma mulher, quando ficava com os cabelos soltos, só poderia fazê-lo na frente do marido. E se essa mulher soltasse os seus cabelos na frente de qualquer outro homem,
isso era motivo de divórcio, um divórcio justificável. Então imaginem o que terá acontecido ali naquela sala, o frenesim que deve ter acontecido, todo aquele burburinho, todas aquelas pessoas a falar, dizendo certamente, esta mulher está a tentar seduzir Jesus. Mas ela ainda fez mais, ela pegou num frasco que continha um perfume, que era um óleo misturado com essências, e esse perfume era usado para melhorar o hálito e perfumar o corpo. E portanto, naquela profissão daquela mulher era material indispensável. Mas ela pega naquele perfume e começa a derramar sobre os pés de Jesus. E ela não derrama na cabeça, porque derramar na cabeça significava autoridade. E ela não se sentia nessa condição de autoridade. Derramou sobre os pés de Jesus, demonstrando sim humildade. Mas aquelas pessoas que estavam lá a assistir àquele debate não enxergaram, não viram aquilo que aquela mulher estava a fazer. Ela demonstrou ali todo o seu arrependimento, toda a sua fé, toda a sua devoção, enquanto que as pessoas só viam nela como se alguém estivesse a tentar seduzir Jesus, apenas e só. E aquilo que eu aprendo aqui com esta mulher é que na nossa vida espiritual existem dois sentimentos que precisam de andar juntos. E se eles não andarem juntos, não produzem efeito na nossa vida, que são arrependimento e fé. E é interessante que certamente vocês conhecem, no livro de Atos, Lucas descreve no capítulo 2, quando as multidões viram o milagre do dia de Pentecostes e correm para o apóstolo Pedro a perguntar o que é necessário que nós façamos para sermos salvos. E ele diz exatamente isto: vós precisais de arrependimento e fé. E mais ainda, no capítulo 3, no seguinte, quando o povo assiste à cura do aleijado, quando os apóstolos Pedro e João subiam para o templo e o aleijado estava a pedir a esmola, e Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas aquilo que tenho te dou. Levanta-te em nome de Jesus Cristo Nazareno e anda. E o povo, mais uma vez, pelo texto que temos lá, corre para junto dos apóstolos Pedro e João, admirados com o que viram, não é? E Pedro enfatiza que pela fé no nome de Jesus é que este milagre aconteceu. E adverte novamente o povo para se arrepender e converter-se, não é? Ter fé com fé, para que os seus pecados fossem apagados. E vemos então aqui Lucas a descrever Pedro, que não só adverte o povo uma vez, mas sim 2 vezes, para a importância do arrependimento e da fé. Eu creio que tudo o que Jesus fez naquela cidade, todo aquele ensino, todos os milagres, certamente promoveram naquela mulher um verdadeiro sentimento de pecado e um profundo desejo de mudança de vida. E é isto que a Bíblia chama de arrependimento. Sabem que existe uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. Remorso é quando se sente a culpa e a dor e não se sabe, nem se vê, nem se percebe como eu posso mudar ou ser diferente. Enquanto que arrependimento é quando eu percebo a minha dor, a minha culpa e digo: não quero ser mais assim, quero ser diferente. Eu creio que uma forma de percebermos o arrependimento daquela mulher foi quando ela pega naquele perfume que representava muito na sua profissão, como referimos, e o derrama nos pés de Jesus. Porque aquele derramar nos pés de Jesus representava a determinação daquela mulher, dizendo: eu vou mudar de vida. Mas eu e tu sabemos que todo o desejo de mudança que temos é capaz de gerar ou garantir a nossa transformação. Por isso, arrependimento e fé precisam de caminhar juntos na nossa experiência espiritual.
Se nós queremos uma nova oportunidade, um novo começo, eu preciso desses dois sentimentos: arrependimento e fé. Eu preciso de entender que não adianta lutar sozinho com as minhas forças, porque as minhas forças só me geram remorso. Porque o arrependimento que não tem esperança de mudança torna-se em remorso, sentimento de culpa autodestrutivo. Mas o arrependimento tem esperança de mudança no poder e na graça de Deus, promove transformação de vida. Agora, ninguém se arrepende sem coragem. Eu penso na coragem daquela mulher. Imaginem, todos a conheciam, o que estariam a pensar dela, e ainda mais, um fariseu. Simão, um fariseu, que era aquela pessoa das mais severas do ponto de vista da ortodoxia judaica. E então imaginem, aquela prostituta, naquela casa, ela entrou, furou tudo, toda a gente a viu. Era preciso ter muita coragem. E é por isso que a Bíblia diz que ninguém entra no céu sem coragem. Em Apocalipse 21:8 diz-nos assim, eu leio rapidamente, diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Porque, como diz no início, os tímidos, em outras versões, os cobardes, os não corajosos, não entram no céu, porque quem não tem coragem de se arrepender e crer, não vai a lado nenhum. Jesus conta então naquela parábola simples que nós acabamos de ler, e diz assim: olha, existem dois devedores que não conseguem pagar a dívida. Um deve 500, o outro deve 50. E vai lá um credor e perdoa-lhe a dívida. E Jesus pergunta: quem achas que vai amar mais? E Simão diz: certamente aquele que foi mais perdoado. Jesus, com esta parábola, quer dizer a Simão que tanto aquela mulher como ele eram pecadores. Pois a diferença estava no tamanho social do pecado, mas não naquilo que Deus vê no pecado. Podemos dar uma pequena ilustração. Nós temos aqui vários fios, e no fio elétrico, o pecado é como se tivesse então um fio elétrico e algo interrompesse a corrente elétrica dentro desse fio elétrico, não é? E por vezes temos um fiozinho partido lá dentro e ele para de funcionar, não é? E nós olhamos para esse fiozinho, ou para esse fio elétrico, e está tudo perfeito, mas para de funcionar. E Jesus está aqui a dizer isto: o pecado interrompe a nossa comunhão com Deus. O pecado interrompe a nossa comunhão com Deus. Se o tamanho é menor, maior ou menor socialmente, não importa. O efeito é o mesmo. Não há luz, não há presença de Deus. As orações estão impedidas, não há comunhão. Eu neste momento gostaria de destacar a perspectiva de Simão. Não sei se a perceberam, mas Jesus gastou, entre aspas, mais tempo com Simão do que com aquela mulher, no texto que acabamos de ler. Percebemos que neste texto, no coração do Simão existiam algumas barreiras que estavam a impedir de Simão chegar mais perto de Jesus, reconhecendo como Messias e Salvador. E a pergunta que se coloca é: porquê é que era tão difícil para Simão crer em Jesus? Porquê é que era tão difícil para Simão compreender o que a graça salvadora gerara no coração daquela mulher? Porquê? E a primeira coisa que eu aprendo aqui neste texto é que Simão não se via como um pecador. Esse é que era o problema. E por isso Jesus tem que contar aquela parábola, destacando os dois devedores, Simão e aquela mulher. E quem estava naquela sala entendeu claramente quem devia 500 e quem devia 50. Mas Jesus queria destacar que tanto que devia 500 como que devia 50
eram incapazes de pagar a dívida, não tinham como pagar. Ambos precisavam de perdão. Porque se não tivessem perdão, as sanções da lei daquele tempo estariam sobre eles. Mas o que Jesus estava a dizer, tanto para Simão como para aquela mulher e para todas aquelas pessoas que estavam ali, é que ambos eram devedores, incapazes de pagar o débito existente. Incapazes. E quando falamos da vida espiritual, estamos a falar de uma consequência muito maior do que as consequências sociais. E por isso não importa o tamanho do meu ou do teu pecado, se ele é socialmente maior ou menor, o que importa é que ninguém pode pagar os nossos pecados. Só Jesus pode pagar. Perdoar e lavar os nossos pecados com o sangue vertido na cruz do Calvário. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem a separação entre nós e o nosso Deus. E a separação começa aqui, mas caminha para a eternidade se nós não permitirmos que a graça de Deus opere na nossa salvação e transformação. Vamos um dia encarar o justo juiz e aí não há como acertarmos a conta com ele. Vamos estar perdidos espiritualmente para toda a eternidade, para todo o sempre. Mas o grande problema de Simão era que ele era capaz de ver aquela mulher como pecadora. Tanto que aquela palavra, a palavra pecadora, aparece, creio, 2, 3 vezes no texto. Mas ele não se via que ele era também um pecador. E talvez uma das grandes dificuldades para algumas pessoas se aproximarem de Jesus é que não se vêem necessidade de serem salvos. Transformados pela graça de Deus. Consideram, bem, ok, eu até sei que tenho as minhas falhas, tenho os meus defeitos, mas pecador, isso eu não sou. Mas sabem que isso não importa. Tu precisas igualmente de Jesus. Pois assim a graça de Deus não será derramada sobre a tua vida. Porque existe uma barreira e essa barreira só pode ser vencida pelo sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo. E Simão não entendia que ele era pecador, mas sim aquela mulher era pecadora. E porquê que Simão não entendia porque que ele era pecador? Porquê? Porque ele via que a sua religiosidade, que era um fariseu, era suficiente, bastava e não precisava de salvação. E sabem que existem muitas pessoas que não se aproximam de Jesus porque não se vêem na necessidade de buscar Jesus. Porque há pessoas que se encontram num estado tal de autossuficiência que se acham tão grandes, tão bons, que acham que não precisam de Jesus. E por isso eu vos digo, não sejamos como Simão. Vejamos quanto precisamos da graça de Deus nas nossas vidas. Porque quando somos como Simão, mascaramos um grande problema em nós, que é o orgulho. E a segunda e a última coisa que eu gostaria de partilhar convosco aqui é porque é que era tão difícil para Simão. Porquê? Quando Simão convidou Jesus para a casa dele, não foi com o objetivo de se render a Jesus, já vimos isso. Aprender com Jesus, mas sim com o objetivo de debater com Jesus. É claro, aqui no texto, nos versículos 44 e 45 e 46, quando Jesus critica a hospitalidade de Simão. Simão convidou Jesus para a sua casa não para acolhê-lo como um mestre, mas sim recebeu para discutir com ele, para debater o que Jesus estava a ensinar naquela cidade. Vemos isso pelo facto de ele não ter oferecido o mínimo de hospitalidade. Não é? Demonstrava que esse convite efetivamente tinha outro propósito, que era esse debate. E Simão faz até, vimos no versículo, algo interessante, que ele diz assim: se de facto esse homem, Jesus, não é, fosse um profeta, sabia quem é a mulher que lhe está a tocar nos seus pés. Eu acho que esse argumento deve ter ficado bastante expresso no seu rosto, nos seus gestos, não é? Para que, não sei, o texto não diz aqui naturalmente,
mas para que o evangelista Lucas tivesse registado esta situação. Simão não conseguia receber Jesus como Messias, porque ele não estava ali para ouvir o que Jesus tinha para ele, mas para discutir com ele, apenas e só. E sabem, nós às vezes nos aproximamos de Jesus não para deixar que Ele mude a nossa vida, mas para discutir com Ele e disputar aquilo que nós pensamos ser a nossa verdade. Eu posso debater com Jesus a minha vida inteira. Posso convencer-me de tantas coisas que eu acho que estou certo e que Deus está errado. Sabem que eu às vezes penso que nós somos tão presunçosos, que se nós pudéssemos ensinar Deus a ser Deus, nós o faríamos. E a grande beleza daquela mulher que nos ensina aqui foi que ela aprendeu com Jesus. E tanto aquela mulher pecadora como Simão precisavam de aprender com Jesus. Não era só aquela mulher. Só que ela estava aberta para deixar Jesus orientar e ensinar a sua vida. Mas Simão, aquele fariseu, apenas queria discutir com Jesus. E sabem, eu conheço pessoas que discutem com Jesus a vida inteira. Discutem com a Palavra de Deus, discutem com o Espírito Santo. Amados, hoje é dia de pararmos de agir como Simão. Não tem aqui ninguém que não seja pecador e que não precisa da graça de Deus. E se tu pensas que estás acima disto, eu quero te dizer que infeliz tu és. Porque a vida é tão rápida para dar uma reviravolta. E de repente percebemos que não temos o controle de absolutamente nada. Nada. Então olhemos para cima, porque Ele tem o controle de tudo. Paremos de discutir com Ele e peçamos: Senhor, ensina-me o que o Senhor tem preparado para mim. E quando caminhamos nesta linha de rendição, somos totalmente supridos pelo amor de Deus. Totalmente. E passamos a ser aquela ovelhinha que Ele carrega no ombro. É interessante que o texto termina, podem ver que termina com Jesus a olhar para aquela mulher e a dizer: a tua fé te salvou, vá em paz. Uma fé que não foi expressa em palavras, mas em gestos. Mas eu termino deixando-vos uma pergunta. O que acham que Jesus diria para Simão? O que acham que Jesus diria para Simão? Para terminar, gostaria de orar convosco, mas antes de partilhar algo que, quando estive a preparar esta mensagem, este tempo para convosco, saltou-me ao pensamento alguém que eu gosto muito, que é Bartimeu. É a determinação de Bartimeu. E certamente conhecem o episódio que está relatado no texto bíblico. Quando Jesus estava a sair de Jericó para Jerusalém, era comum à saída das portas das cidades estarem muitos enfermos. E na cidade, à saída das portas de Jericó, à saída estavam Bartimeu, entre vários. E eu admiro muito a determinação de Bartimeu, porque entre os vários enfermos, só um teve a coragem de clamar. Um cego, Bartimeu, quando soube que Jesus estava por perto, passar por ali, ele começou a gritar para que todo mundo pudesse ouvir: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos que acompanhavam Jesus ficaram atarantados com aquele alvoroço ali
e tentaram calar Bartimeu, não é? E Bartimeu não se calou. Ele gritava mais ainda, clamava mais ainda por Jesus. Quem parou foi Jesus, a sua chamada. Jesus parou e ouviu o seu clamor. E Bartimeu foi curado naquela jornada. E sabem, às vezes temos de ter a coragem de fazer como Bartimeu e aquela mulher. Quem precisa da tua intervenção, da tua graça, Senhor, sou eu. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Jesus, porque Ele nos substituiu lá na cruz do Calvário. É aquilo que nos separava de Ti, já não nos separa mais. O sangue de Jesus nos justificou. Que tamanho amor, Senhor, um amor indescritível, um amor absolutamente incomensurável, Senhor. Pedimos, Senhor, que nos dês a coragem daquela mulher que, ó Senhor, ela decidiu mudar de vida, arrepender-se e aprender com Jesus, e também com Bartimeu, Senhor, nos dês coragem para clamar por Ti, Pai. Nós precisamos de Ti nas nossas vidas, Senhor. Nós precisamos da Tua misericórdia. Nós precisamos que a Tua graça inunde as nossas vidas, Senhor. Nós não queremos fazer mais do nosso jeito. Nós queremos na nossa vida, Senhor. Nós queremos a Tua vida. Nós queremos a Tua presença, Pai. Nós queremos viver a Tua verdade. Não queremos ser mais como Simão, Senhor. Nós Te conhecemos como o nosso Salvador. E nós queremos que sejas o Senhor das nossas vidas, agora e sempre, Senhor. Oramos e pedimos no nome do Teu amado Filho. Amém. Certeza que aquela mulher, ao sair daquela casa, saiu completamente transformada pelo poder e pelas palavras de Jesus, que é o único capaz de nos perdoar os pecados. É o que acontece com todos aqueles que um dia aceitam a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Essas pessoas são transformadas por Cristo. Bartimeu conseguiu a cura, ela conseguiu salvação. E cada um de nós somos considerados então filhos desse Deus, transformados por Ele. E o objetivo dele é que nós, transformados por Ele, consigamos viver em comunhão, em adoração a Ele. É isso que nós vamos cantar agora. Vamos ficar de pé?
família, em comunidade. Lembrando que todas as quartas-feiras nós temos as nossas reuniões de oração por Zoom. E, portanto, se você quer participar conosco, deixa lá. Acho que todos aqui já fazemos parte do nosso grupo do WhatsApp. Tem lá o link. Se você quer fazer parte da reunião de oração de quarta-feira, às 9h, mande-nos uma mensagem que nós enviamos o link por Zoom. Vamos orar para encerrar? Mais alguma vez? Lavínia, pode orar para a gente encerrar? Senhor, muito obrigada por ter nos abençoado até aqui. Te agradecemos muito por você ser o nosso Salvador, por ser o nosso Deus unigênito, por nos salvar de tudo, por nos abençoar a nossa vida toda. Por isso te louvamos, te agradecemos, te pedimos. Obrigada por tudo. Por isso estamos aqui todos os domingos para te louvar, te agradecer. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Vamos na paz do Senhor. Senta-se mais um bocadinho, vamos ouvir o pós-lúdico aqui com ele. Então nos despedimos. Paz do Senhor, em ordem que saímos como sempre fizemos, amém? Boa semana.